Bem, vamos lá, eu quero meditar na palavra. Depois, no final, a gente dá mais alguns recados. Olha o que aconteceu, gente. Aqui na nossa cidade, nós temos uma igreja abençoada aqui, né? Ministério do nosso querido pastor Urânio, né? Que tem sido um instrumento de bênção aqui em Itajubá. E no último final de semana, ele fez lá 12 horas de adoração, das 6 da tarde às 6 da manhã. Das 6 da tarde da sexta-feira às 6 da manhã do sábado. Ele faz, né, posta no Facebook, a gente acompanha lá, e eu falei para a Tati, minha esposa, bem, amanhã de manhã, 5 horas, eu vou lá na igreja do pastor Urânio, orar um pouco, vou lá orar com o pessoal, enfim. E aí, assim, aconteceu, nós estávamos naqueles dias aí, de extremo frio, né, 20 para as 4 da manhã, eu levantei para poder, 20 para as 5, né, para poder ir lá na igreja, da oração. Cheguei lá, o pessoal estava lá orando, né, louvando, dando palavra, enfim. E eu comecei a orar, comecei um momento meu de oração ali, agradecendo a Deus. E aconteceu algo extraordinário, gente. Comecei em oração. Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo, né, eu creio, veio trazendo no meu coração situações da minha vida, situações do meu dia a dia, desafios que eu estou enfrentando. E o Espírito Santo foi ministrando assim fortemente no meu coração. O que ele veio trazendo comigo? Olha, se eu estou aqui na presença de Deus, nós estamos num momento de adoração, e não houver uma mudança, não houver uma atitude prática, uma ação prática na minha vida, eu estou virando um religioso, não está fazendo sentido. E eu fui ali orando, e Deus foi trazendo coisas que eu deveria fazer. Eu fui não, é verdade, Jesus, eu vou sair daqui dessa oração. E nesse final de semana, né, de preferência hoje, no sábado, eu vou tomar algumas atitudes, eu vou fazer algumas coisas que a sua palavra manda. E assim eu fiz, saí de lá com esse propósito e tomei as ações, as atitudes que eu precisava, e foi uma bênção para mim, foi extraordinário para mim. Na oração, eu ganhei força para tomar as ações, eu ganhei força para tomar as atitudes, e foi muito bom. E aí, meditando nisso, né, meditando nesse momento que eu estava ali em oração, para tomar essas atitudes, eu preparei aqui uma mensagem nessa noite para mim, para fortalecer aquilo que está gostoso aqui em mim, e também para fortalecer. O tema, né, dessa palavra nessa noite é próximos e próspero. Próximos e próspero. Por que próximo? Próximo de Deus. Por que próspero? Porque perto dele, a minha vida muda. Perto dele, a minha vida melhora. Perto dele, a minha vida é transformada. Então, por que é importante para nós essa proximidade de Deus? Porque a proximidade, ela causa alguma coisa. Quanto mais próximo eu estou, por exemplo, agora nós estamos no inverno, né? Aqui no sul de Minas, um frio. Hoje mesmo aqui está um vento gelado, com um frio. Então, quanto mais próximo, por exemplo, de um pessoal que tem aí, né, um fogãozinho de lenha, quanto mais próximo do fogo, mais aquecido eu fico. Ok? Quanto mais próximo de ambientes frios, aqui dentro estou fechadinho, tá gostoso. Quando eu saio daqui e vou para um ambiente gelado, eu vou sentir o frio. Então, quanto mais proximidade eu tenho de alguém, de algo, mais aquilo me toca, mais eu me pareço com aquilo. Por que isso é importante para nós? Porque quanto mais próximo, mais parecido. Vou dar um exemplo a você de um molde, né? Tiver mulher aí que costura, enfim. Mas vamos pensar no molde. Quando eu pego o molde, vamos pensar que isso aqui é um molde, ok? Algo redondo, eu quero tirar um molde. Quando eu ponho isso aqui numa folha de papel, no tecido, e eu corto, né, o molde, as peças que estão mais próximas do molde, elas vão ser mais parecidas com o molde. Quanto mais distante as peças vão ficando, quanto mais eu vou fazendo, quanto mais eu vou cortando, você percebe que quando você corta a primeira peça, a segunda, a terceira peça, fica bem parecido com o molde.
Mas à medida que você vai cortando, e quanto mais distante do molde vai ficando, quanto mais longe do molde vai ficando, menos parecido com o molde. Menos parecido com o molde. Daqui a pouco você pega, nossa, mas parece que eu cortei igual, mas você já cortou a 50ª peça. A hora que você chega, nossa, parece que destoou um pouco, porque foi a distante. Quando você pega a primeira, a segunda, a terceira, tá bem parecido. Ou seja, quanto mais próximo do molde, mais parecido. Quanto mais longe do molde, menos parecido. Então, é importante porque a proximidade nos faz tornar parecido. A proximidade, ela causa influência. Proximidade causa influência, é o que a gente trata como contágio social. Né? Quando eu estou perto de pessoas que são mal agradecidas, eu tenho a tendência de me tornar mal agradecido também. Existe um estudo que fala que o amigo do meu amigo me influencia, ou seja, tem uma terceira pessoa lá que eu não conheço, que é amiga do amigo, do meu amigo, que eu também às vezes nem conheço, mas porque o meu amigo é amigo dessa pessoa, que é amigo de uma outra pessoa, me influencia. Isso já foi estudado cientificamente. Isso se chama contágio social. Então, proximidade traz influência, contágio social. Se eu estou perto de pessoas prósperas, felizes, abençoadas, eu tenho uma tendência também de ser uma pessoa próspera, feliz e também abençoada. Ok? Então, por que é importante para nós? Porque proximidade causa alguma coisa, quanto mais próximo, mais parecido. Lembra do exemplo do molde? Quanto mais perto do molde, ó, o pessoal da Ângela Boutique pode até me ajudar nisso aí, ó. Quanto mais próximo do molde, mais parecido. Quanto mais longe do molde, menos parecido. E essa proximidade, ela causa o quê? Causa influência e causa o que a gente chama de contágio social. E eu quero ler aqui vários textos hoje, quero discorrer aqui em alguns textos, mas quero deixar para nós o texto base aqui dessa reflexão hoje, né, sobre prósperos, próximos e prósperos. Tiago, capítulo 4, versículo número 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte, olha que bonito, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, é uma ação com uma reação imediata. Eu me aproximo de Deus e ele também se aproxima de mim. Eu me aproximo do Criador e ele se aproxima de mim. Então, vamos trabalhar aqui primeiro essa questão de se aproximar. Por que próximo? Próximo de quem? Próximo de Deus aqui, ok, gente? Próximo de quem? Próximo de Jesus. Então, primeiro ponto aqui, existem inúmeras ordenanças na Bíblia para que a gente se aproxime de Deus. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e ele se achegará a vós outros, e ele se aproximará de vocês. Uma ordenança. Nós temos aqui outro texto em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face constantemente. Uma outra ordenança para que você esteja próximo de Deus, para que você busque a Deus. E ele fala, buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face constantemente. Uma outra ordenança, né, para que você busque a Deus. Uma outra ordenança aqui, segundo o livro de Crônicas, lá em Crônicas também, no capítulo 15, no versículo número 2. Olha que bonito, segundo o livro de Crônicas, estou falando de ordenanças para que a gente busque a Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15. Olha que bonito. Versículo 2, ó. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa, que era o rei, e lhe disse, escutem-me, Asa, que era o rei, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que vocês o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Uma ordenança para que se busque a Deus. O Senhor está com vocês
Quando vocês estão com ele. Opa, Deus está comigo. Quando eu estou com ele, eu não estou com ele, ele não está comigo. Ordenança para buscar Deus. E ele está dizendo o seguinte, ó. Se o buscarem, ele o deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Se vocês buscarem a Deus, vocês serão encontrados. Ele se deixará encontrar. Mas se vocês os abandonarem, vocês serão abandonados também. Então, uma ordenança para que a gente busque a Deus, para que a gente se aproxime de Deus. Outro texto, Salmo número 105. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Estou falando aqui só de ordenanças para que a gente esteja perto de Deus, esteja próximo dele. Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. É uma ordenança para que a gente busque a Deus, para que a gente se aproxime dele. Outro texto, para a gente finalizar essa questão da ordenança. São ordenanças, gente. São orientações para que a gente busque a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo número 13. Gálatas, Efésios 2, 13. Diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Mas agora, vocês que estão em Cristo Jesus, que antes estavam longe, estar longe é não estar próximo, estavam longe, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus nos aproximou, ou melhor, nos deu a possibilidade de nos aproximar. A gente pode desejar isso ou não. Mas baseado no que eu te disse antes, estar próximo de Deus é uma ordenança, meu queridão. É uma ordenança. Falei lá, ó, beleza, é uma ordenança estar próximo de Deus? Jóia, maravilha. Agora, quando eu estou próximo, o que acontece? Falei lá, causa o quê? Influência. Quando eu me aproximo de alguém, de algo, isso que eu me aproximo traz influência. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo da sua presença, quando eu busco, como diz Tiago 4:8, cheguem-se a Deus e ele vai se chegar a vocês, vocês serão influenciados por ele. Eu quero te dar dois exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Olha como que as coisas funcionam. Olha que legal. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20. Olha que bacana essa história do profeta Eliseu, que era um homem que andava com Deus, que era um homem que estava pertinho de Deus, que era um homem que sofria uma influência poderosa de Deus. Então, segundo o livro de Crônicas, 13, 20. Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que coisa interessante. Por que eu estou falando da influência? Olha aqui. Os moabitas aqui eram inimigos, tá, gente? O inimigo vinha a invadir Israel, atacar Israel. E aí, o pessoal estava lá no cemitério, os israelitas, enterrando uma pessoa, fazendo lá um funeral. Quando, de repente, eles perceberam que o inimigo estava vindo. Desesperados da maneira que ficaram, o que eles pegaram? Eles pegaram o defunto e nem finalizaram ali o enterro. Jogaram ele num túmulo onde Eliseu estava
enterrado. Só que Eliseu já estava só os ossos de Eliseu. E quando esse defunto cai no túmulo e toca os ossos de Eliseu, fala que voltou à vida e se levantou. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com esse exemplo de Eliseu? Influência. Quer dizer que o Eliseu, meu queridão, que foi um homem de Deus, né, que teve ali firme com Deus, juntinho com ele, até os ossos dele tiveram a condição de tocar nessa pessoa, fazer ela se levantar e ressuscitar. O que é isso? Uma influência. Talvez se esse cadáver tivesse sido jogado em outro túmulo, que não teve essa proximidade com Deus, talvez não sofresse essa influência, mas no túmulo de Eliseu, ele sofreu. Interessante. Que coisa, hein? Então, Eliseu, o homem foi jogado no túmulo dele e esse homem ressuscitou. Agora, um exemplo no Novo Testamento, Mateus 26, versículo 73. Quero te dar o exemplo de Pedro. Mateus 26, versículo 73. Mateus 26, 73. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Pedro, né, estava ali com Jesus, ele era amigo do sumo sacerdote, então quando Jesus estava diante do sumo sacerdote, Pedro estava ali aos arredores também. E aí o pessoal começou a falar: olha, ele também olha, ele também parece, olha, ele também é um deles. Aí falaram, olha, pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: você também é um deles, você também é discípulo de Jesus, porque a sua maneira de falar o denuncia. Por que é que Pedro tinha uma maneira de falar diferente ali? Porque ele era influenciado por Jesus. Influenciado por Jesus. Então, a proximidade, ela causa influência. Meu querido, com quem que você tem andado? Quais são as pessoas que você tem andado? E você tem andado perto de Deus? Você tem andado próximo de Deus? Então, vamos lá. Eu tenho, primeira coisa, uma ordenança que eu tenho que me aproximar de Deus. Segunda coisa, quando eu estou próximo, eu estou sendo influenciado. Terceira coisa, quando eu estou próximo, eu recebo benefícios por conta da proximidade. E eu vou te dar 3 exemplos aqui dos benefícios de estar próximo. 3 exemplos de 3 mulheres. Primeiro, o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 5, versículo 24. Uma mulher que... Vamos ler lá, Marcos capítulo 5, versículo 24. Uma mulher que buscou os médicos, que buscou tudo para ser curada e ela não conseguiu. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Tocou no seu manto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo, que estava livre. No mesmo instante, Jesus percebeu que ela havia saído, que dele havia saído o poder, virou-se e perguntou: quem me tocou? Os discípulos: uai, Jesus, olha a multidão, como assim quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então lhe diz: filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Proximidade traz benefício, meu queridão. Olha que lindo. Essa mulher se aproxima de Jesus. Ela já tinha feito de tudo, tratamento médico, gastou tudo que ela tinha.
Era uma mulher que eu entendo, uma mulher de posse, porque ela tentou muito tempo ser curada, não conseguiu, mas quando ela ficou sabendo de Jesus, o que ela fez? Havia uma multidão, uma mulher doente, com certeza com as suas forças já bem pequena, pouca força, anêmica, mas ela vai e ela se aproxima. Lembra Tiago 4:8? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Próximos e próspero. Me aproximei de Jesus, fui curada. Ela foi curada nesse lugar, uma cura física. Ela teve o benefício da cura física. E depois que ela toca em Jesus, sai poder de Cristo, ela é curada. E aí Jesus percebe que alguma coisa acontece, ele fala, alguém me tocou, Jesus, o que é isso? Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Mas Jesus continuou olhando, continuou percebendo, porque as pessoas, elas estavam perto, mas não tocavam nele, elas não se aproximavam com o coração, elas não se achegavam verdadeiramente de forma que o Senhor as percebesse. Mas essa mulher foi olhando, percebeu e encontrou aquela mulher. E a mulher conta para ele toda a verdade. E ele fala, vá, minha filha, a tua fé te salvou, fique livre do teu sofrimento. Então, a proximidade para essa mulher trouxe um benefício da cura física. Agora, quando eu me aproximo dele, eu sou curado, bênção. Eu recebo também perdão. E aí eu vou para João capítulo 8. O benefício do perdão quando eu me aproximo de Cristo. Quando eu me aproximo de Deus. Jesus, porém, foi para os Monte das Oliveiras, João capítulo 8. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Inclinou-se novamente no chão e continuou a escrever. Os que ouviam foram saindo um de cada vez, começando o mais velho, ficando só Jesus com a mulher diante dele. Então Jesus se pôs em pé e perguntou, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Neste caso, a mulher, a proximidade dela com Cristo trouxe o que para a vida dela? Perdão. Na mulher do fluxo de sangue, trouxe cura. Na mulher adúltera, trouxe perdão. Se aproximar de Deus te traz perdão. Se aproximar de Deus também traz luz ao nosso pecado, à nossa vida de miséria. Muitas pessoas, sabe por que elas não querem se aproximar de Deus, ou elas têm uma certa dificuldade? Porque quando elas se aproximam de Deus, ela entra na luz. E às vezes ela está toda suja de pecado, coisas que ela precisa de mudança, coisas que ela precisa de confronto. E ela não tem vivido esse confronto ou trabalhado isso, porque ela está na escuridão. Na escuridão não se vê nada. Mas quando ela se aproxima de Deus, Deus é luz. E nele não há trevas. E aí a luz traz a revelação daquilo que a gente precisa de mudança. A revelação do nosso pecado, da nossa sujeira, aquilo que precisa ser deixado. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ao ser trazida à presença de Cristo, seu pecado está revelado. Mas uma coisa linda acontece também. O perdão é manifesto. Então, a proximidade traz perdão. Proximidade traz adoração. Proximidade traz adoração. E para isso eu quero usar o exemplo de uma outra mulher, de uma terceira mulher que está em Mateus, capítulo 26, versículo 6. Olha que lindo, gente. Espero que Deus tenha falado o seu coração poderosamente, como tem ministrado aqui na nossa vida, inclusive aqui compartilhando essa palavra com vocês aí, tá bom?
Se você está sendo tocado por Deus, coloca no comentário, dá um joinha, fala um oi para nós aí. Mas olha que bonito. Falamos de 3 mulheres. A primeira aqui, né, uma mulher que está trazendo cura, né? Ela foi curada. Uma que foi perdoada. E agora uma que adora. Ok? Então, Mateus capítulo 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume caríssimo. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que este desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe diz: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Perceba que essa mulher não chegou para receber uma cura, uma bênção, ela simplesmente chegou com um perfume caríssimo. Ela quebra esse vaso e ela então unge a Jesus com esse perfume. E os discípulos, né, ali, né, principalmente Judas, podia ter pego esse, porque Judas ele roubava as ofertas de Jesus, né? Podia ter pego esse perfume, vendido e apurado o dinheiro e dado aos pobres. Jesus fala: não, gente, os pobres vocês sempre têm com vocês. Vocês aproveitam o momento. O que essa mulher fez ficou marcado. É um ato de adoração. E o que essa mulher fez, escuta só, o que essa mulher fez, eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, gente, milagre tem a ver com o que Deus faz por nós. Adoração tem a ver com o que nós fazemos para Deus. Milagre tem a ver com o que Deus faz por nós. Adoração tem a ver com o que nós fazemos para Deus. Essa mulher teve uma proximidade de Cristo para quê? Simplesmente para adorá-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa. Ok? Então nós temos aqui o exemplo de 3 mulheres com o benefício da proximidade, o benefício da cura, o benefício do perdão e o benefício da adoração. Pastor, mas por que mulher? Por que 3 exemplos de mulher? Simples. Porque mulher, ela representa a sensibilidade, gente. Mulher representa mais abertura ao trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós estamos falando aqui de proximidade, usamos exemplo de mulheres. É claro, mulher é mais sensível. Quando você se aproxima de Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Quando você se aproxima de Deus, uma abertura maior para o Espírito Santo trabalhar. A mulher, ao mesmo tempo que ela representa a fragilidade, ela representa a dependência. Somos frágeis, somos pecadores. Mas quando eu me aproximo de Deus, eu estou falando: Senhor, mesmo sendo frágil, fraco, pecador, eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua palavra. Eu dependo da Sua orientação e da Sua voz. Eu dependo dela. Ok? Eu dependo dela. Porque Ele é que faz. Porque Ele é o que opera na nossa vida. Glória a Deus. Como eu aplico isso na minha vida? Como que eu me aproximo de Deus na prática? Como que eu chego perto dele? Queridão, você chega perto dele por... notei aqui 5 coisas que são coisas que nós devemos praticar. Primeiro, oração. Como que eu me aproximo de Deus em oração? Quando eu estou orando, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu dependo. E quem ora, conversa. Quem conversa com alguém que está perto, com alguém que está próximo. Então, quando eu falo, quando eu converso, quando eu abro meu coração, fazendo uma oração, falando para Deus que eu estou sentindo dor, falando para Deus que eu estou sentindo abandono, falando para Deus que parece que eu não vou aguentar, você está fazendo o quê? Você está conversando, você está se aproximando dele.
Você está falando para ele, Senhor, eu dependo de ti, ok? Mais palavra, que nós estamos fazendo aqui, gente, meditando numa palavra. Você vê, eu trouxe para vocês aqui uma experiência que eu vivi agora no final de semana. Essa experiência me traz aqui uma palavra. Essa palavra eu estou compartilhando com vocês. Isso aqui está nos aproximando de Deus. Isso aqui está fazendo com que a gente, de alguma maneira, possa buscar aqui um renovo, uma transformação diante do Espírito Santo, diante do Senhor. Então, mais palavra, mais oração, mais louvor. Tá arrumando a cozinha, vai louvando, tá trabalhando, pode colocar um louvor, coloca. Tá no carro, coloca um louvor. Isso vai te aproximar mais de Deus. Mais pregação, tá aqui na pregação agora. Depois você pode ouvir sua pregação de novo. Depois você pode baixar a pregação aí no seu smartphone. Você pode ver palestras, pode ver palavras que vão edificar e transformar a sua vida. Isso vai te aproximar mais de Deus, vai te ensinar. E gente de Deus. Não falei do molde, pessoas, de proximidade, como é que eu vou ficar mais próximo de Deus? Estando perto de gente de Deus. Gente de Deus me leva para perto dele. Maravilha? Mas fala assim, pastor, eu não consigo, é muito difícil. Eu não dou conta. Eu até queria, mas eu não dou conta. Mas essa noite, se você está com dificuldade, ou se você está com vergonha, ou se você está com um desafio muito grande de se aproximar de Deus, você vai contar com a ajuda de Jesus. Porque Ele nos ajuda. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele abriu o caminho para nós. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Por que de cima a baixo? É dizer o seguinte, o caminho do céu está aberto agora para todos nós, através da cruz de Cristo. A palavra de Deus diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. A cruz foi um instrumento de aproximação entre nós e Deus. A cruz foi um instrumento de aproximação entre nós e Deus. Eu vou ler de novo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 13, que ficou lindo esse texto, Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Vocês que estavam longe, de repente você está longe hoje, eu quero me aproximar de Deus. Primeiro passo que você tem que dar, entregar sua vida para Jesus. Primeiro passo, eu entrego a minha vida para Jesus. Aí ele está dizendo, vocês que estavam longe, agora se aproximam, foram aproximados mediante, o sangue de Jesus. Meu irmão, se você estava longe, você foi aproximado. É como se Jesus pegasse uma corda, tivesse amarrado, se estivesse longe, estivesse lá. Sabe quando as pessoas são salvas em enchentes, ou salvas no mar, que você pegou numa boia? E numa boia, numa corda, a turma começa a puxar, você estava perdido, você estava, no fundo do poço, e Jesus nessa noite está pegando uma corda, está puxando, está trazendo você para perto. Você estava longe, você está sendo aproximado por causa do sangue dele. Então entrega hoje, o primeiro passo que você vai dar, entregar a sua vida para Jesus. Primeiro passo da aproximação. E quando eu aproximo, eu pareço mais, eu sou influenciado. Quando eu me aproximo, eu recebo o benefício de ser curado, o benefício do perdão, o benefício da adoração, entre outros benefícios. Ou seja, a minha vida melhora. Por isso que eu coloquei próximos e próspero. Próximos de Deus e prósperos na vida. Próximos de Deus e com uma nova vida. Coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quando eu me aproximo, quando eu chego perto desse Deus que é poderoso, desse Deus que é lindo, desse Deus que é maravilhoso. Uau! Que o Senhor possa estar tocando seu coração. Irmão, se nós verdadeiramente estamos próximos de Deus, alguma coisa tem que acontecer na nossa vida. Não tem como, né? O Eliseu, o cara é um homem de Deus, o defunto foi jogado lá, meu irmão,
cara ressuscitou. Próximo de Deus. Tem alguma coisa diferente na vida desse homem. Mesmo morto, lá estava o osso dele. Pedro. Você é discípulo de Jesus. Não sou não, você fala igual. O seu jeito de falar. Pô, o cara é diferente, meu irmão. Tá andando com Jesus ali, ele pegou o jeito. Entende? Ele pegou a forma de falar. Ele é diferenciado. Então, se estamos na presença de Jesus, alguma coisa diferente tem que acontecer. Somos influenciados por Deus, alguma coisa diferente tem que acontecer na nossa vida. Ações diferentes, jeito de falar, enfim. Deus é que sabe aquilo que está transformação e mudança aí na nossa vida. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus prospere você, que Deus cuide de você, cuide da sua casa. Nós declaramos sempre aqui que vocês todos tenham um amor de família. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.